Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. No mundo maior. Na jornada evolutiva. Dos quatro cantos da terra diariamente partem viajores humanos, aos milhares, demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos. Procedem das metrópoles, das vilas, dos campos. Raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. A maioria constitui-se de menores de espírito, em luta pela outorga de títulos que lhes exaltem a personalidade. Não chegaram a ser homens completos. Atravessaram o mare magnum da humanidade em contínua experimentação. Muita vez, acomodaram-se com os vícios de toda sorte, demorando voluntariamente nos trilhos da insensatez. Apesar disso, porém, quase sempre se atribuíam à indébita condição de eleitos da providência, e cristalizados em tal suposição, aplicavam a justiça ao próximo, sem se compenetrarem das próprias faltas, esperando um paraíso de graças para si e um inferno de intérmino tormento para os outros. Quando perdidos nos intrincados meandros do materialismo cego, fiavam, sem justificativa, que no túmulo se lhes encerraria a memória, e se filiados a escolas religiosas, raros excetuados, contavam, levianos e inconsequentes, com privilégios que jamais nada fizeram por merecer, onde albergar a estranha e infinita caravana. Como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagem tão diversas, perante a suprema justiça, o malgache e o inglês fruem dos mesmos direitos. Provavelmente, porém, estarão distanciados entre si, pela conduta individual, diante da lei divina, que distingue, invariavelmente, a virtude e o crime, o trabalho e a ociosidade, a verdade e a simulação, a boa vontade e a indiferença, da contínua peregrinação do sepulcro. Participam, todavia, santos e malfeitores, homens diligentes e homens preguiçosos. Como avaliar por bitola única recipientes heterogêneos? Considerando, porém, nossa origem comum, não somos todos filhos do mesmo Pai? E por que motivo fulminar com inapelável condenação os delinquentes? Se o dicionário divino inscreve a letras de logo as palavras regeneração, amor e misericórdia, determinaria o Senhor o cultivo compulsório da esperança entre as criaturas, ao passo que Ele mesmo, de sua parte, desesperaria? Glorificaria a boa vontade entre os homens e conservar-se-ia no cárcere escuro da negação? O selvagem que haja eliminado os semelhantes, a flechadas, teria recebido no mundo as mesmas oportunidades de aprender que felicitam o europeu supercivilizado, que extermina o próximo à metralhadora. Estariam ambos preparados ao ingresso definitivo no paraíso de bem-aventurança infindável, tão somente pelo batismo simbólico ou graças a tardio arrependimento no leito de morte. A lógica e o bom senso nem sempre se compadecem com argumentos teológicos imutáveis. A vida nunca interrompe atividades naturais, por imposição de dogmas estatuídos de artifício, e se mera obra de arte humana, cujo termo é a bolorenta placidez dos museus, exige a paciência de anos para ser empreendida e realizada, que dizer da obra sublime do aperfeiçoamento da alma, destinada a glórias imarcessíveis? Vários companheiros de ideal estranham a cooperação de André Luiz, que nos tece informações sobre alguns setores das esferas mais próximas ao comum dos mortais. Iludidos na teoria do menor esforço, inexistente nos círculos elevados, contavam com preeminência pessoal, sem nenhum testemunho de serviço e distantes do trabalho digno, em um céu de gozos contemplativos, exuberante de conforto melífluo, prefeririam a despreocupação das galerias, em beatitude permanente, onde a grandeza divina se limitaria a prodigiosos espetáculos, cujos números mais surpreendentes estariam a cargo dos espíritos superiores,
convertidos em jograis de vestidura brilhante. A missão de André Luiz é, porém, a de revelar os tesouros de que somos herdeiros felizes na eternidade, riquezas imperecíveis, em cuja posse jamais entraremos sem a indispensável aquisição de sabedoria e de amor. Para isto, não lidamos em milagrosos laboratórios de felicidade improvisada, onde se adquiram dotes de vil preço e ordinárias asas de cera. Somos filhos de Deus em crescimento. Cela nos campos de forças condensadas, quais os da luta física, seja nas esferas de energias sutis, quais as do plano superior. Os ascendentes que nos presidem os destinos são de ordem evolutiva, pura e simples, com indefectível justiça a seguirmos de perto a claridade gloriosa e compassiva do divino amor. A morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a ventura celeste. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Cada criatura transporá essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado, e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante, são característicos imutáveis da lei em toda parte. Ninguém, depois do sepulcro, gozará de um descanso a que não tenha feito jus, porque o reino do Senhor não vem com aparências externas. Os companheiros que compreendem na experiência humana a escada sublime, cujos degraus há que vencer a preço de suor, com o proveito das bênçãos celestiais, dentro da prática incessante do bem, não se surpreenderão com as narrativas do mensageiro interessado no servir por amor. Sabem eles que não teriam recebido o dom da vida para matar o tempo, nem a dádiva da fé para confundir os semelhantes absorvidos que se acham na execução dos divinos desígnios. Todavia, aos crentes do favoritismo, presos à teia de velhas ilusões, ainda quando se apresentem com os mais respeitáveis títulos, as afirmativas do emissário fraternal provocarão descontentamento e perplexidade. É natural, porém, cada lavrador respira o ar do campo que escolheu. Para todos, contudo, exoramos a bênção do Eterno, tanto para eles quanto para nós. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de março de 1947. Capítulo 1. Entre dois planos. Esplendia o luar, revestindo os ângulos da paisagem de intensa luz. Maravilhosos cúmulos a oeste, espraiados no horizonte, semelhavam-se a castelos de espuma láctea, perdidos no imenso azul. Confinando com a amplidão, o quadro terrestre contrastava com o doce encantamento do alto, deixando entrever a vasta planície, recamada de arvoredo em pesado verde escuro. Ao sul, caprichosos cirros reclinavam-se do céu sobre a terra, simbolizando adornos de gaze esvoaçante. Evoquei, nesse momento, a juventude da humanidade encarnada, perguntando a mim mesmo se aquelas bandas alvas do firmamento não seriam faixas celestiais a protegerem o repouso do educandário terrestre. A solidão imponente do plenilúnio infundia-me quase terror pela melancolia de sua majestosa e indizível beleza. A ideia de Deus envolvia-me o pensamento, arrancando-me notas de respeito e gratidão, que eu, entretanto, não chegava a emitir. Em plena casa da noite, rendia culto de amor ao Eterno, que lhe criara os fundamentos sublimes de silêncio e de paz, em refrigério das almas encarnadas na crosta da terra. O luminoso disco lunar irradiava, destarte, maravilhosas sugestões. Aos seus reflexos, iniciara-se a evolução terrena, e numerosas civilizações haviam modificado o curso das experiências humanas. Aquela mesma lâmpada suspensa clareara o caminho dos seres primitivos, conduzira os passos dos conquistadores, norteara a jornada dos santos, testemunha impassível, observara a fundação de cidades suntuosas, acompanhando-lhes a prosperidade e a decadência. Contemplara as incessantes renovações da geografia política do mundo. Brilhara sobre a testa coroada dos príncipes e sobre o cajado de misérrimos pastores.
presenciava, todos os dias, há longos milênios, o nascimento e a morte de milhões de seres. Sua augusta serenidade refletia a paz divina, cá embaixo. Desencarnados e encarnados, possuidores de relativa inteligência, podíamos proceder a experimentos, reparar estradas, contrair compromissos ou edificar virtudes, entre a esperança e a inquietação, aprendendo e recapitulando sempre. Mas a lua, solitária e alvinitente, trazia-nos a ideia da tranquilidade inexpugnável da divina lei. A região do encontro está próxima. A palavra do assistente Calderaro interrompeu-me a meditação. O aviso fazia-me sentir o trabalho, a responsabilidade. Lembrava, sobretudo, que não me encontrava só. Não viajávamos, ambos, sem objetivo. Em breves minutos, partilharíamos os trabalhos do instrutor Eusébio, abnegado paladino do amor cristão, em serviço de auxílio a companheiros necessitados. Eusébio dedicara-se, de há muito, ao ministério do socorro espiritual, com vastíssimos créditos em nosso plano, renunciara a posições de realce e adiara sublimes realizações, consagrando-se inteiramente aos famintos de luz. Superintendia a prestigiosa organização de assistência em zona intermediária, atendendo a estudantes relativamente espiritualizados, pois ainda jungidos ao círculo carnal, e a discípulos recém-libertos do campo físico. A enorme instituição, a que dedicava direção fulgurante, regurgitava de almas situadas entre as esferas inferiores e as superiores, gente com imensidão de problemas e de indagações de toda a espécie, a requerer-lhe paciência e sabedoria. Entretanto, o indefesso missionário, malgrado ao constante acúmulo de serviços complexos, encontrava tempo para descer semanalmente a crosta planetária, satisfazendo interesses imediatos de aprendizes que se candidatavam ao discipulado, sem recursos de elevação para vir ao encontro de seu verbo iluminado na sede superior. Não o conhecia pessoalmente. Calderaro, porém, recebia-lhe a orientação, de conformidade com o quadro hierárquico, e a ele se referira com o entusiasmo do subordinado que se liga ao chefe, guardando o amor acima da obediência. O assistente, a seu turno, prestava serviço ativo na própria crosta da terra, a atender, de modo direto, aos irmãos encarnados. Especializara-se na ciência do socorro espiritual, naquela que, entre os estudiosos do mundo, poderíamos chamar psiquiatria iluminada, setor de realizações que há muito tempo me seduzia. Dispondo de uma semana sem obrigações definidas, dentre os encargos que me diziam respeito, solicitei ingresso na turma de adestramento, da qual se fizera Calderaro o eminente orientador, tendo-me ele aceito com a gentileza característica dos legítimos missionários do bem, e propondo-se conduzir-me carinhosamente. Encontrava-se em oportunidade favorável aos meus propósitos de aprender, pois a equipe de preparação, que lhe recebia ensinamentos, excursionava em outra região a labutar em atividades edificantes. À vista disso, poderia dispensar-me toda a atenção, auxiliando-me os desejos. Os casos que lhe eram atinentes explicou-me solícito. Não apresentavam continuidade substancial, desdobravam-se, constituíam obra de improviso, obedeciam ao inopinado das ordens de serviço ou das situações, noutros campos de ação. Fazia-se imprescindível o roteiro, previstas as condições e as circunstâncias. No quadro de responsabilidades, porém, que lhe estavam afetas, diferiam as normas. Importava acompanhar os problemas, quais imprevistas manifestações da própria vida. Em virtude de tais flutuações, não traçava, a rigor, programas quanto a particularidades. Executava os deveres que lhe competiam, onde, como e quando determinassem os desígnios superiores. O escopo fundamental da tarefa circunscrevia-se ao socorro imediato aos infelizes, evitando-se, quanto possível, a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais. Para isto,
o missionário atuante era compelido a conhecer profundamente o jogo das forças psíquicas, com um acendrado devotamento ao bem do próximo. Calderaro, neste particular, não deixava perceber qualquer dúvida. A bondade espontânea lhe era indício da virtude, e a inquebrantável serenidade revelava-lhe a sabedoria. Não lhe gozava o convívio desde muitos dias. Abraçara-o na véspera pela primeira vez. Bastou, no entanto, um minuto de sintonia para que se estabelecesse entre nós sadia intimidade. Embora lhe reconhecesse a sobriedade verbal, desde o momento do nosso encontro, permutávamos impressões como velhos amigos, seguindo-lhe, pois, os passos, afetuosamente, de alma edificada na fraternidade e na confiança. Vi-me a reduzida distância de extenso parque, em plena natureza terrestre. Em torno, árvores robustas, de copas farfalhantes, alinhavam-se, à maneira de sentinelas adrede postadas, para velar-nos pelos serviços. O vento passava cantando, em surdina. No recinto iluminado de claridades inacessíveis à faculdade receptiva do olhar humano, aglomeravam-se algumas centenas de companheiros, temporariamente afastados do corpo físico pela força liberativa do sono. Amigos de nossa esfera atendiam-nos com desvelo, mostrando interesse afetivo, prazer de servir e santa paciência. Reparei que muitos se mantinham de pé, outros, contudo, se acomodavam nas protuberâncias do solo alcatifado, de relva macia, em palestra grave e respeitosa. Ambientando-me para aquela hora de extrema beleza espiritual, Calderaro avisou-me: na reunião de hoje, o instrutor Eusébio receberá estudantes do espiritualismo em suas correntes diversas, que se candidatam aos serviços de vanguarda. Oh! Exclamei, curioso. Não se trata, pois, de assembleia que agrupe indivíduos filiados indiscriminadamente às escolas da fé? O assistente esclareceu. De pronto. A medida não seria aconselhável no círculo de nossa especialidade. O instrutor afeiçoou-se ao apostolado de assistência a criaturas encarnadas e a recém-libertas da zona física, em particular, precisando aproveitar o tempo com as horas de preleção para o máximo de aproveitamento. A heterogeneidade de princípios em centenas de indivíduos, cada qual com sua opinião, obrigaria a digressões difusas, acarretando condenáveis desperdícios de oportunidades. Fixou a multidão demoradamente e acrescentou: temos aqui, em cálculo aproximado, 1.200 pessoas. Deste número, 80% se constituem de aprendizes dos templos espiritualistas, em seus ramos diversos, ainda inaptos aos grandes voos do conhecimento, conquanto nutram fervorosas aspirações de colaboração no plano divino. São companheiros de elevado potencial de virtudes. Exemplificam a boa vontade, exercitam-se na iluminação interior através de esforço louvável. Contudo, ainda não criaram o cerne da confiança para uso próprio. Tremem ante as tempestades naturais do caminho e hesitam no círculo das provas necessárias ao enriquecimento da alma, exigindo de nós particular cuidado, pois que, pelos seus testemunhos de diligência na obra espiritualizante, são os futuros instrumentos para os serviços da frente. Apesar da claridade que lhes assinala as diretrizes, ainda padecem desarmonias e angústias, que lhes ameaçam o equilíbrio incipiente. Não lhes falece, porém, a assistência precisa. Instituições de restauração de forças abrem-lhes as portas acolhedoras em nossas esferas de ação. A libertação pelo sono é o recurso imediato de nossas manifestações de amparo fraterno. A princípio, recebem-nos a influência inconscientemente. Em seguida, porém, fortalecem a mente. Devagarinho, gravando-nos o concurso na memória, apresentando ideias, alvitres, sugestões, pareceres e inspirações beneficentes e salvadoras, através de recordações imprecisas. Fez breve pausa e concluiu: os demais são colaboradores de nosso plano em tarefa de auxílio. A organização dos trabalhos era digna de sincera admiração. Estávamos num campo substancialmente terrestre.
A atmosfera, impregnada de aromas que o vento espargia em torno, recordava-me o lar na terra, contornado de seu jardim, em noite cálida, que teria eu realizado no mundo físico se recebesse, em outro tempo, aquela bendita oportunidade de iluminação. Aquele punhado de mortais, sob os raios da lua, afigurou-se-me assembleia de privilegiados, favorecidos por celestes numes. Milhões de homens e mulheres a dormir em cidades próximas, algemados aos interesses imediatos e ansiando a permuta das mais vis sensações, nem de longe suspeitariam a existência daquela original aglomeração de candidatos à luz íntima, convocados à preparação intensiva para incursões mais longas e eficientes na espiritualidade superior. Teriam a noção do sublime ensejo que lhes aprazia, aproveitariam a dádiva com suficiente compreensão dos valores eternos, marchariam desassombrados para a frente, ou estacionariam ao contato dos primeiros óbices, no esforço iluminativo. Calderaro percebeu-me, as silenciosas perquirições, e acrescentou: nossa comunidade de trabalho se dedica, essencialmente, à manifestação do equilíbrio. Não ignoras que a codificação do plano mental das criaturas ninguém jamais a impõe. É fruto de tempo, de esforço, de evolução, e o edifício da sociedade humana, em o atual momento do mundo, vem sendo abalado nos próprios alicerces, compelindo o imenso número de pessoas a imprevistas renovações. Certo, não te surpreenderás se eu disser que, em face do surto da inteligência moderna, que embate na paralisia do sentimento, periclita a razão, o progresso material atordou a alma do homem desatento. Grandes massas, há séculos, permanecem distanciadas da luz espiritual. A civilização puramente científica é um Saturno devorador, e a humanidade de agora se defronta com implacáveis exigências de acelerado crescer mental. Daí o agravo de nossas obrigações no setor da assistência. As necessidades de preparação do espírito intensificam-se em ritmo assustador. Nesse instante, alcançamos a multidão pacífica. Meu interlocutor sorriu, frisando: o acaso não opera prodígios. Qualquer realização há que planejar, atacar, pôr a termo. Para que o homem físico se converta em homem espiritual, o milagre exige muita colaboração de nossa parte. Lançou-me olhar significativo e concluiu: as asas sublimes da alma eterna não se expandem nos acanhados escaninhos de uma chocadeira. Há que trabalhar, brunir, sofrer. Nesse momento, aproximou-se alguém dirigindo-nos a palavra. Era um solícito companheiro, informando-nos que Eusébio penetrara o recinto. Efetivamente, em saliência próxima, comparecia o missionário, ladeado por 6 assessores, todos envoltos em halos de intensa luz. O abnegado orientador não exibia os traços de venerável senectude com que em geral imaginamos os apóstolos das revelações divinas. Mostrava-se nus com a figura dos homens robustos, em plena madureza espiritual. Os olhos escuros e tranquilos pareciam fontes de imenso poder magnético. Contemplava-nos sorridente. Qual simples colega, a presença dele impusera. Porém, respeitoso silêncio. Cessaram todas as conversações que aqui e ali se entretinham, e ante os fios de luz que os trabalhadores de nosso plano teciam em derredor, isolando-nos de qualquer assédio eventual das forças inferiores, apenas o vento calmo erguia a voz, sussurrando algo de belo e misterioso à folhagem. Sentamo-nos todos à escuta, enquanto o instrutor se mantinha de pé, observando-o quase frente a frente. Eu podia agora apreciar-lhe a figura majestosa, respirando segurança e beleza. Do rosto imperturbável, a bondade e a compreensão, a tolerância e a doçura irradiavam simpatia inexcedível. A túnica ampla, de tom verde claro, emitia esmeraldinas cintilações. Aquela vigorosa personalidade infundia veneração e carinho, confiança e paz.
Consolidada a quietude no ambiente, elevou a destra para o alto e orou com inflexão comovedora: Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Somos teus filhos, ainda escravos de círculos restritos, mas a sede do infinito dilacera-nos os véus do ser. Herdeiros da imortalidade, buscamos-te as fontes eternas, esperando, confiantes, em tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti, somos frondes decepadas, que o fogo da experiência tortura ou transforma. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos condicionadores gloriosos de tua criação interminável. Somos alguns milhares neste campo terrestre. E antes de tudo, louvamos-te a grandeza, que não nos oprime a pequenez. Dilata-nos a percepção diante da vida, abre-nos os olhos enevoados pelo sono da ilusão, para que divisemos tua glória sem fim. Desperta-nos docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico de tua sublime eternidade. Abençoa as sementes de sabedoria, que os teus mensageiros esparziram no campo de nossas almas. Fecunda-nos o solo interior, para que os divinos germens não pereçam. Sabemos, Pai, que o suor do trabalho e a lágrima da redenção constituem adubo generoso à floração de nossas sementeiras. Todavia, sem tua bênção, o suor elanguece e a lágrima desespera. Sem tua mão compassiva, os vermes das paixões e as tempestades de nossos vícios podem arruinar-nos a lavoura incipiente. Acorda-nos, Senhor da vida, para a luz das oportunidades presentes, para que os atritos da luta não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem, reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal, robustecendo-nos a resistência. Poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros, esclarece-nos a ignorância, acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpram-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre. Assim seja. Fim da comovente rogativa, o orientador baixou os olhos nevoados de pranto, e então vi, dominado de júbilo, que da incognoscível altura uma claridade diferente caía sobre nós, em jorros cristalinos. Partículas semelhantes à prata eterizada choviam no recinto, infiltrando-se nas raízes das árvores mais próximas. Lá fora, ignoto encantamento fizera-se em minha alma. Ao contato dos eflúvios divinos, reparei que minhas forças gradualmente serenavam, em receptividade maravilhosa. Em torno, pairavam as mesmas notas de alegria e de beleza, pois a calma e a ventura transpareciam de todos os rostos, voltados, estáticos, para o instrutor, em redor do qual se mostravam mais intensas as ondas de luz celeste. Sublime felicidade inundava-me todo o ser, mergulhara-me em indefinível banho de energias renovadoras. Meus olhos foram impotentes para conter as lágrimas felizes que as formosas cintilações me destilavam das fontes ocultas do espírito, e, antes que o nobre mentor retomasse a palavra, agradeci em silêncio a resposta do céu, reconhecendo na prece, mais uma vez, não só a manifestação da reverência religiosa, senão também o recurso de acesso aos inesgotáveis mananciais do divino poder. Esse foi o primeiro capítulo do livro No Mundo Maior. Te encontro no próximo. A preleção de Eusébio. Que a luz divina penetre pela fresta da nossa alma, iluminando todos os cômodos do nosso ser. Que assim seja.